A psoríase é uma doença crônica e inflamatória que afeta principalmente a pele. Na maior parte dos casos, aparecem lesões avermelhadas, que descamam e podem coçar e arder. Além do incômodo, a doença pode evoluir para manifestações mais graves, comprometendo as articulações do corpo. Psoríase. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a dermatologista Luciana Veloso. Ela que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A psoríase tem vários tipos, né? Não é uma coisa só, é uma doença complexa, né? A psoríase, além de também ter vários tipos de características físicas das lesões de psoríase, ela é uma doença inflamatória, então está ligada a outras doenças inflamatórias, isso é importante a gente sempre lembrar. Mas falando das lesões de psoríase, a gente tem diversas características que ajudam no diagnóstico. A gente tem a psoríase vulgar, que é a mais comum da gente ver, por isso que chama vulgar. Ela se manifesta com placas, que são lesões elevadas, geralmente nas áreas que a gente chama de extensoras, que são cotovelo, joelho, região sacra, na nuca, couro cabeludo. E essas lesões são essas placas que ficam descamando e são avermelhadas. Essa é a lesão mais clássica da psoríase. Às vezes forma crostas, né? Essa descamação, que a pele, o que acontece na psoríase, esse processo inflamatório que é desencadeado em uma pessoa que tem uma tendência a ter a psoríase, esse processo inflamatório faz com que a última camada de pele, que é a epiderme, ela está sempre trocando. Então, estimula a pele trocar muito mais rápido. E aí acumula camada de pele morta ali na superfície da pele. Por isso que dá essa descamação. E quanto mais rápida tiver essa troca celular, mais grossa é a descamação, que parece essas crostas. Que lembra cera de vela, né? Isso. Até é uma para a gente fazer o diagnóstico da psoríase, quando a gente tem esse tipo de psoríase, a psoríase vulgar, que é a mais comum, a psoríase gutata também, a gente pode fazer isso, que tem essa presença da descamação. Se a gente levantar, passar uma curetinha ou algum material que ajuda a soltar essa casquinha, ela levanta como quando a gente tem uma vela que derreteu e a gente passa uma faquinha e levanta uma camada da vela. A gente chama até o sinal da vela. Ajuda no diagnóstico da psoríase. Agora, a pessoa em casa não deve tirar a crostinha, né? Não deve nem coçar, tem que evitar de manipular, porque a manipulação, a coceira, desencadeia lesão, aparecimento de lesão. Então, quando a gente coça ali, quando o paciente mexe nas lesões, ele chama a defesa para o local e essa defesa vai fazer essa mudança da pele mais rápida e pode fazer aparecer ou piorar uma lesão. Intensifica, né? Aí você falou da gutata. A gutata tem essa outra característica, né? As lesões são diferentes, né? Então a vulgar aparece placas geralmente grandes, às vezes começa com placas pequenas, mas vão aumentando. E a gutata tem essa característica de ser parecido com uma gotinha. Então são várias lesões não tão grandes, parecido com umas gotinhas. Mais arredondadinha, né? Mais arredondadinha, que aparece mais no tronco e no comecinho dos membros, né, que a gente chama de raiz dos membros. A psoríase gutata aparece muito em adulto jovem ou criança, logo após alguma infecção, principalmente do trato aéreo superior, infecção de garganta. Isso acontece porque a bactéria que causou a infecção, ela desencadeia esse processo inflamatório. Ela chama nossas defesas e na pessoa que tem tendência a ter psoríase, essa defesa vai lá e ataca a pele e desencadeia essas lesões. Então a gutata é uma outra forma de apresentação da psoríase e tem essa característica de aparecer muitas vezes após uma infecção. Então a gente já falou da psoríase vulgar, da psoríase gutata. Tem a psoríase palmo-plantar, que aparece descamação na palma da mão e na sola do pé, às vezes descamações grossas. Tem a psoríase pustulosa, que pústula é uma bolhazinha pequenininha com conteúdo de pus. Então a psoríase pustulosa tem a psoríase pustulosa palmo-plantar, que aparece na palma da mão e na sola do pé. Então são vários pontinhos com puzinho ali. E tem a psoríase pustulosa generalizada, que pode aparecer no corpo todo, vários pontos de pus. Às vezes esses pontos de pus se unem e formam uma placa de pus grande.
é uma psoríase de uma forma mais grave. Na verdade, a psoríase, todas essas características da psoríase são como se fosse um espectro, né? Você tem desde a psoríase mais leve, em algumas pessoas a pessoa só tem a psoríase leve e vai ficar assim a vida inteira, e tem gente que tem psoríase mais grave. Esse agravamento da psoríase, ele pode acontecer depois de um fator agravante, que pode ser um estresse grande, uso de algumas medicações que podem piorar. Então, às vezes a pessoa tem uma psoríase leve e fica a vida inteira ali. E às vezes a pessoa tem um fator agravante que faz ir para um quadro mais grave de psoríase. Aí a gente trata, ele volta para esse quadro. E as lesões de psoríase, como eu falei, a psoríase vulgar, em um paciente, às vezes ele tem a vida inteira só lesões de psoríase vulgar. Em um certo momento ele pode ter psoríase vulgar e algumas lesões de psoríase gutata. Ou depois de uso de alguma medicação, ele dá psoríase vulgar, ele evolui para uma psoríase mais grave, como essa pustulose generalizada. Então, a pustulose, não é estanque. Às vezes, exige até internação, né? Essa pustulose generalizada, que tem um nome até difícil, que é a psoríase von Zumbusch, o paciente pode ter febre, pode ter aumento das células brancas, e aí, às vezes, ele chega no pronto-socorro, quando não se faz o diagnóstico, às vezes até pensa numa infecção grave. Só que ele tem pústula ali, tem pus, mas não tem infecção. É só o processo inflamatório da psoríase mesmo. Nesse paciente, que às vezes tem um acometimento extenso, tem que internar e fazer medicação apropriada. Até porque, na verdade, as lesões, elas abrem uma porteira, digamos assim, para uma infecção, né? Pode abrir. Se o paciente ainda ficar manipulando a lesão, isso facilita também a infecção secundária. Agora, uma outra característica da psoríase, muitas vezes a psoríase também afeta a unha, né? O acometimento de unha, fazendo a unha ficar grossa ou dando manchas nas unhas, pode ser um dos quadros da psoríase. Às vezes ele vem junto com um outro quadro, como paciente às vezes que tem psoríase vulgar e tem acometimento de unha, ou qualquer outro tipo de psoríase tem acometimento de unha, ou às vezes ele precede, aparece antes do aparecimento da psoríase no corpo. Quando isso acontece, às vezes fica difícil de fazer o diagnóstico, porque às vezes parece muito com uma micose de unha. E aí a gente só acaba fazendo o diagnóstico quando aparecem as lesões de pele. Você falou aí de medicamentos que podem levar ao agravamento, né? Que tipo de medicamento é esse? Tem vários medicamentos que já se conhece que pode piorar a psoríase. Então, é como se estivesse puxando o gatilho e aí desencadeia o aparecimento da psoríase, ou então agrava uma psoríase que estava mais leve, no momento do uso do remédio pode dar uma piorada. Tem algumas substâncias então, que a gente já sabe, então são alguns remédios para pressão, mas algumas classes só. A gente chama, os beta-bloqueadores podem piorar, os inibidores da ECA também podem piorar, mas são algumas classes de remédio. Lítio, que é usado para alterações psiquiátricas, também pode piorar. Uma das coisas que piora a psoríase é o uso de corticoide sistêmico. Então, a gente tem que separar ali, porque o corticoide ele é usado até o tópico em algumas lesões, ele tem um efeito ótimo para psoríase. E o corticoide oral, às vezes, ele pode levar à piora da psoríase. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, o paciente tem duas doenças. Tem a psoríase e, às vezes, tem asma. E aí, numa crise de asma, ele vai no pronto-socorro e faz uso de corticoide. A gente tem que ficar atento, porque esse corticoide pode piorar a psoríase. Então, que é aquele caso de psoríase vulgar, às vezes passar para psoríase pustulosa por causa de uso de medicamento. Então, tem alguns medicamentos que podem fazer isso, podem piorar. A gente não falou ainda da psoríase que afeta as articulações, né? Então, a gente tem a artrite psoriásica, porque como a psoríase é um processo inflamatório, esse desencadeamento desse processo inflamatório pode levar à chegada dessa inflamação na pele e também nas articulações. Na maioria das vezes, quando o paciente tem artrite psoriásica, ela aparece em uma articulação ou em poucas articulações. E aí o paciente vai sentir dor e pode desenvolver processos graves ali de destruição da articulação. Uma das articulações mais atingidas são as articulações interfalangianas, essas que ficam, que formam o dedinho, né?
principalmente a interfalangiana distal. Então ele pode causar edema, inchaço e às vezes até com o tempo deformidade e destruição daquela articulação. Não são todos os pacientes que têm psoríase que têm a artrite psoriásica, mas em caso de dor, começar essa alteração da articulação, tem que ser avaliado, porque vai ter que começar com uma medicação diferente para a artrite psoriásica. Tem alguma prevenção para evitar que a psoríase chegue nas articulações? Porque aí realmente compromete ainda mais a vida do paciente, né? Não tem nada que previna, mas tem sim, a gente ficar de olho aberto para saber em que momento que o paciente começou a desenvolver, para começar o tratamento precoce, para evitar esses danos nas articulações, que muitas vezes, se você demorar muito para tratar, você causa danos irreversíveis, sequelas irreversíveis, né? Então, com esse tratamento precoce, é possível evitar pelo menos que a articulação seja realmente comprometida, né? Danificada. Pode, a gente pode. Se até assim, já teve um processo inflamatório, começou com a medicação adequada, em alguns casos até regride, mas se o diagnóstico for muito tardio, pode ser que não consiga reverter todas as sequelas. Tem um componente aí hereditário, né? Você tem ali a sua carga genética que predispõe a ter psoríase, né? E o que mais? Tem essa predisposição genética, que a gente já sabe que tem alguns genes específicos. Então a gente sabe que pessoas que têm pais, familiares que têm psoríase, têm um risco maior de desenvolver psoríase. Mas tem esses fatores que a gente chama de desencadeantes. Então, numa pessoa que já tem essa tendência, às vezes pode até ficar a vida inteira sem o aparecimento da lesão. E esses fatores desencadeantes ou agravantes, eles vão agir em cima de uma pessoa com alteração genética e vai desencadear o aparecimento. Então, esses fatores podem ser, porque a gente já falou, das medicações, o estresse. Tem outros menos frequentes, mas que a gente sabe que também pode desenvolver. Às vezes um trauma grande em algum local também pode desenvolver. E tem alguns outros fatores que são menos frequentes, mas também tem alguns artigos, alguns livros que citam como fatores importantes, que é o álcool, aumento de... O cigarro também? O cigarro também, a obesidade também. As comorbidades, né? Quer dizer, a pessoa que tem diabetes, tudo isso vai fazendo com que o organismo fique mais sujeito, né, a desenvolver, se ela já tem a predisposição, né? Exatamente. Sobre as comorbidades, é o que a gente fala, a psoríase é uma doença inflamatória. E hoje em dia a gente sabe que a inflamação, ela está ligada a várias outras doenças, inclusive a obesidade, inclusive hipertensão. Tem outras doenças também que são causadas pelo processo inflamatório, doença de Crohn, doenças intestinais, outras doenças articulares, artrite, reumatoide. Então, tudo isso são doenças inflamatórias. E tem várias desencadeantes que fazem com que o corpo produza substâncias que são inflamatórias e essas substâncias podem desencadear ou piorar essas outras doenças. Então, a gente acaba botando tudo no mesmo grupo das doenças inflamatórias, que uma pode piorar a outra, porque e todas elas, né, cada uma delas, vai liberar substâncias inflamatórias, que essas substâncias pioram as doenças. A gente falou aí da predisposição genética, né? Tem um componente aí imunológico, mas a gente não pode dizer que a psoríase é uma doença autoimune, né? A gente chama de doença imunomediada, porque ainda não foi descoberto nenhum anticorpo e não tem nenhum anticorpo específico que causa essa doença. O que tem são as células T, que são as células de defesa. Elas liberam algumas substâncias, que são as citocinas e as interleucinas. Essas substâncias acabam chamando mais células para o processo inflamatório. Então, isso é que acontece na psoríase. É uma pessoa que tem uma predisposição, essa predisposição fez estímulo nas células de defesa, acabou produzindo a inflamação e essa inflamação vai chamando as células de defesa, que vai piorando essa inflamação. Agora, o fato da pessoa ter um pai ou uma mãe que tem psoríase não quer dizer que ela vai ter, né?
Aumenta o risco, mas tem que ter o fator desencadeante, né? Provavelmente vai ter o fator desencadeante. Pode ser que aquela pessoa tenha lá essa predisposição, mas passou a vida inteira sem ter tido estímulo, ou a gente não sabe direito por quê, não desencadeou, né? Não é assim uma sentença. O pai teve psoríase, o filho vai ter psoríase, né? Não. Tem uma chance bem maior. Tem uma chance maior. E se não tiver ninguém da família? Ela pode ter o componente genético mesmo assim? Porque pode, em outras pessoas da família, pode não ter... Mais distante que ela nem sabe, né? Pode não ter aparecido as lesões, mas tem aquela alteração genética. A alteração genética também pode ter sido alguma mutação, né? Sem ter necessariamente ter recebido dos pais essa alteração genética. E muitas vezes também, ainda mais, né, antigamente, não tinha o diagnóstico correto, né? Também. Aí não fazia-se o diagnóstico. Até porque a psoríase, ela, em alguns casos, como ela tem essa variedade de manifestações, em alguns casos ela parece muito com outras coisas, né? Então, a psoríase no couro cabeludo, parece com a dermatite seborreica, que é a caspa. Às vezes é até difícil de fazer o diagnóstico. Hoje em dia, alguns livros já citam um tipo de psoríase que chama seboríase, que é a dermatite seborreica junto com a psoríase, porque é difícil o diagnóstico ali. Então, pode ter tido o diagnóstico de psoríase e não ter certeza do que é, ou o diagnóstico de dermatite seborreica e pode ter sido uma psoríase. As alterações unguiais, né? Muitas vezes, das unhas. Às vezes, pode ter feito o diagnóstico de micose da unha e ter sido psoríase. Às vezes, essas lesões gutatas podem ter parecido alguma alergia e, na verdade, era psoríase. Isso pode acontecer também. E a pessoa pode ter uma manifestação e ficar um longo tempo sem ter de novo? Pode. Passar por períodos de acalmia, pode. Pode. Às vezes até parece a psoríase em alguma época de estresse intenso, né? E depois conseguiu controlar, a pessoa está tranquila, pode ser que não apareça. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre psoríase. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre psoríase. Nossa convidada é a dermatologista Luciana Veloso, ela que é professora da FMP-Fase. Luciana, a gente esqueceu de falar no outro bloco da psoríase invertida, né? Que dá principalmente nas dobrinhas, né? Esse é outro tipo de psoríase, né? Pode apresentar esse tipo de psoríase junto com a psoríase vulgar ou junto com a psoríase gutata, e ela é chamada invertida porque, lembra que eu falei da psoríase vulgar, que ela aparece mais nas áreas extensoras? A psoríase do lado invertida, contrário, né? Na dobrinha, vai aparecer do nas lado dobras. externo. E é esse por do isso lado chama interno. Invertida, que é menos comum do que a psoríase vulgar e aparece nas dobras, mas aparece nas dobras dos braços, pode aparecer nas dobras inguinais, abaixo das virilha, mamas, né? Nas dobrinhas, aparece nas dobras. Como ela fica nessas áreas que são mais úmidas, geralmente a gente não consegue ver a descamação que eu falei, porque sempre a umidade vai fazer com que aquelas escamas, aquela pele que estava soltando, ela vá se aderindo ao tecido. Então, nesse tipo de psoríase, a gente não vê tanta descamação e aquele sinal da vela que a gente falou que a gente consegue fazer, a gente não consegue ter esse diagnóstico, fazer esse sinal da vela na psoríase invertida, a gente não consegue. A gente estava falando um pouquinho de outras doenças que são muito parecidas e dificultam até o diagnóstico, né? Vamos falar um pouquinho de diferenças, né, em relação à psoríase e essas doenças? A dermatite atópica, por exemplo, quais são as diferenças? A dermatite atópica é um processo alérgico da pele, também tem uma tendência familiar muito grande, mas a característica principal é a deficiência da produção de uma barreira, uma película que a gente chama de hidrolipídica, é o óleozinho que protege a pele. Então, o paciente atópico, ele não tem a pele hidratada e a partir disso, essa pele que está muito ressecada, ela começa a coçar
o paciente coça muito a pele e nessas áreas onde ele coça muito acaba aparecendo placas, são essas manchas altinhas, vermelhas e descamativas. Então, por isso que a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial com a psoríase, porque a psoríase também dá essas placas. Então, o paciente que tem dermatite atópica, ele sente mais coceira do que o paciente que tem psoríase. A idade da dermatite atópica é mais comum em criança, mas pode aparecer na idade adulta também. Tem a característica de ter a pele toda ressecada. Do paciente psoríase não é o principal fator, né? Então a gente consegue ter algumas diferenças aí para poder fazer esse diagnóstico. E a rosácea? A rosácea, ela é um processo inflamatório, mais comum em mulheres e atinge o folículo pilosebáceo, onde nasce o pelinho, e os vasos também estão alterados na rosácea. Então, porque esses vasos estão alterados, a rosácea tende a se manifestar como manchas avermelhadas, principalmente no rosto, e algumas vezes aparecem pústulas, são como se fossem espinhas. Mas a rosácea atinge mais a face, mais essa região malar. A psoríase não é tão comum na face. A rosácea tem algumas coisas que desencadeiam, principalmente atividades ou contato com alguma coisa que faça uma vasodilatação, faça o vasinho de sangue se dilatar. Então pode ser uso de produtos irritantes na pele, contato muito grande com o sol, após exercício, bebida alcoólica, comidas apimentadas, tudo isso pode fazer a vasodilatação e o paciente fica vermelhinho e desencadeia o aparecimento dessas lesões. Mas é mais comum a rosácea aparecer na face e a psoríase não é tão comum de aparecer na face. A rosácea leva a algum tipo de agravamento ou é uma doença mais simples, digamos assim, em relação à psoríase? A princípio é uma doença mais simples, mas em alguns casos, principalmente em homens, pode levar ao que a gente chama de rinofima. O nariz vai ficando um pouquinho mais grossinho, pelo processo inflamatório, né? Vai ficando avermelhado. Mas não é muito comum na rosácea. É uma das características que pode agravamento. Aparecer. Mas não são todos os pacientes que têm rosácea que têm. A gente falou da dermatite seborreica, não é isso? Que é a caspa e que confunde com a psoríase no couro cabeludo, né? Quais seriam as diferenças? Então, a dermatite seborreica, que é chamada de caspa, ela pode aparecer no couro cabeludo, mas pode aparecer em outras áreas que a gente chama de seborreica, são as áreas que produzem mais sebo, né? Então, a dermatite seborreica, couro cabeludo, entre as sobrancelhas pode aparecer descamação e vermelhidão, ao redor do nariz, dentro da orelha, atrás da orelha, na região aqui do colo, pode apresentar essas lesões da dermatite seborreica. A característica que diferencia principalmente a psoríase da dermatite seborreica é essa multiplicação celular. Na psoríase a multiplicação é muito mais intensa, então você vê uma escama mais grossinha. Na caspa a gente vê uma escama mais fininha também. E a localização da psoríase, apesar do que eu falei para você, que hoje em dia nos livros tem essa outra classificação de psoríase que a gente chama de seboríase, que mistura as duas doenças, mas a dermatite seborreica é mais comum nessas áreas que eu falei e a psoríase mais comum é naquelas áreas clássicas, que é cotovelo, joelho, né? Mas pode apresentar na face também e aí fica difícil de fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes tem as duas coisas juntas. E as placas avermelhadas da psoríase são um pouco diferentes das placas avermelhadas da dermatite seborreica, né? A psoríase tem um processo inflamatório mais intenso. Então isso que provoca a infiltração. A infiltração é a elevação da pele. Como você tem um processo inflamatório intenso, acaba chegando muita defesa ali na pele e essa defesa vem pelos vasos de sangue, sai de dentro dos vasos de sangue, se deposita na pele e acaba fazendo essa placa, que é uma lesão elevada. A psoríase você tem essas placas mais intensas. A dermatite seborreica, às vezes você tem placa também, mas como o processo inflamatório é um pouquinho menor, essas placas da dermatite seborreica, geralmente elas são mais lisas, né, do que da psoríase. A psoríase geralmente tem mais infiltração, são mais altas essas placas. Não tem cura, mas tem controle, né? A psoríase não tem como curar o paciente. Existem vários tipos de tratamento hoje em dia que conseguem uma melhora muito importante, até nos casos mais graves de psoríase. Só que você não vai mudar essa condição genética do paciente. Então a gente consegue bloquear esse processo inflamatório,
mas a gente não consegue alterar essa tendência do paciente. Então, você vai ter que tratar, às vezes tratar até a vida toda, ou dependendo do paciente, às vezes você trata nas épocas de crise, pode dar uma paradinha com a medicação, às vezes numa época em que o paciente está mais calminho. Então vai depender de paciente para paciente, mas cura a gente não pode falar que tem. E o que o paciente pode fazer para evitar as crises? O paciente de psoríase, o que desencadeia a chegada das defesas na pele, principalmente trauma, então evitar coçar a pele. Para evitar coceira na pele, a gente indica estar sempre com a pele bem hidratada. Então, estar sempre passando hidratante é fundamental para psoríase. E que tipo de hidratante? A gente tem alguns hidratantes que a gente sabe que são mais eficientes, mas às vezes na população também mais simples, não precisa comprar um produto hidratante caro. Se você conseguir manter a sua pele com um hidratante comum, pode usar. Não tem... Recomendação número 1, manter a pele sempre bem hidratada. Bem hidratada. E aí é um hidratante, na verdade, evitar uso com perfume, né? Assim, é o mais simples mesmo, né? Sem perfume, para evitar também algum agente que possa desencadear um fator de alergia, né? Procurar usar um sem perfume, mas a questão do perfume tem muito mais a ver com a dermatite atópica, né? Do paciente sentir o cheiro e desencadear alergia. A dermatite atópica tem mais a ver com a alergia. A gente pode também, além dos hidratantes, passar óleo na pele para ajudar também a diminuir a perda de líquido e ajuda a manter a pele mais hidratada. Mas se o paciente tiver a condição de comprar um creme melhor, maravilha, vai ter uma hidratação maior, a qualidade da pele vai melhorar. Mas mesmo os pacientes que não têm condição de comprar um produto mais caro, pode manter a pele com um hidratante normal, com óleo normal. A ideia é principalmente hidratar a pele para não desencadear a coceira. Então, porque a pele ressecada desencadeia a coceira. E a coceira você coçou, abre a ferida. chama a defesa e faz o aparecimento da lesão. A gente chama esse aparecimento da lesão após trauma ou coceira de fenômeno de Kebner, né? Então é muito comum na psoríase. O paciente coçou, aparece a lesão ali. Então a gente tem que evitar isso e uma das formas é hidratando. E às vezes até inconscientemente, né? Até dormindo a pessoa coça, né? Às vezes também vira um hábito de ficar coçando ou mexendo na lesão. Por isso que na época também que a pessoa está mais estressada, tende a piorar. Porque às vezes quando está mais estressado, fica sentindo mais coceira ou fica mexendo mais numa área. É o hábito ali de ficar cutucando uma área quando você está mais estressado. Né? Característica comum dos pacientes com psoríase é o estresse, né? São pessoas que normalmente se estressam mais com as situações da vida, né? São pessoas que se estressam mais e até a doença, a própria psoríase, né? Ela acaba levando a alguns preconceitos, dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, diminuição da autoestima. Então, tudo isso acaba fazendo também esse paciente vir um ciclo, né? E esse paciente acaba ficando mais estressado também. Principalmente esses que têm nas mãos, né? E trabalha com as mãos, por exemplo, um garçom, né? Nas áreas expostas, né? Gera muito preconceito, né? A pessoa acha que ele está com uma doença ali contagiosa e não é contagioso, né? A psoríase não é contagiosa. Então, a gente tem até tem várias formas de você quantificar a psoríase e dizer o quão grave ela é. Então, uma das formas é essa extensão da psoríase, o quanto ela está descamativa ou alta, infiltrada e vermelha, isso é uma das formas. A quantidade de lesões que você tem, a extensão da lesão que você tem, mas também a gente leva em conta o que a gente chama de qualidade de vida. A gente tem um questionáriozinho que é o índice de qualidade de vida. Isso impacta muito até na escolha que a gente vai fazer para o tratamento do paciente, porque às vezes ele até não tem uma extensão de psoríase muito grande, mas ele tem psoríase em áreas onde faz com que a qualidade de vida dele diminua bastante. Então, o que você falou, o paciente que tem nas áreas expostas mãos, às vezes é dentista ou, como você citou, né, o garçom, ou às vezes modelo, tem lesão em área na face. E também a dificuldade, por exemplo, quem tem lesão na área genital, né, vai atrapalhar a qualidade de vida daquele paciente. Então, isso impacta muito e faz a gente pensar na hora de escolher qual tipo de medicação, às vezes usar uma medicação mais agressiva, se o paciente tem esse índice de qualidade de vida bem alterado. Estamos falando aí de como reduzir as crises, né? Número 1, hidratação.
alguma coisa também para aprender a lidar mais com o estresse da vida, reduzir o estresse, melhorar a qualidade de vida, exercício físico, tudo isso, né? Terapia, sim, o que for para diminuir o estresse, né? Com certeza, qualquer tipo de terapia alternativa, que seja fazer uma yoga ou alguma outra, isso sempre vai melhorar. Isso tem que ser conversado com o paciente para fazer tudo junto, né, na tentativa de melhorar. Uhum. E o sol, né? Então, o sol também ajuda bastante, né? A gente tem duas coisas no sol. Se você pegar, o paciente tem psoríase, se ele pegar muito sol e tiver queimadura, essa queimadura vai funcionar como um trauma, daquilo que eu falei, do fenômeno de Kebner, né? Uhum. Igual se você tivesse coçado, teve a queimadura, traumatizou a pele, ali pode aparecer lesão. Então, tem que tomar cuidado. O sol tem essas duas facetas, né? Se pegar muito sol e tiver queimadura, pode piorar a psoríase. O sol, ele tem poder anti-inflamatório. As ondas ultravioletas, tanto a A quanto a B, ela ajuda a diminuir o processo inflamatório. Só que tem que ser feito com moderação isso. A gente recomenda os pacientes a se exporem ao sol, principalmente num horário bom, se puder, frequentemente, porque você está fazendo uma terapia já. Existem até um tipo de terapia específica que a gente chama fototerapia, que é feito justamente com o UV, né, que é a onda ultravioleta, e tem um aparelho que chama Narrowband, que é de banda fina, UVB Narrowband, que usa o UVB, o raio ultravioleta B, para ter esse processo, para diminuir a inflamação da pele e melhorar a psoríase. Então, se o paciente tem acesso a isso, maravilha, ele pode fazer nessa câmerazinha que vai emitir essa luz ultravioleta. Mas se ele não tem, ele pode usar o sol, né? O Brasil é tão bom para isso, né? 15 minutos por dia, por exemplo, né? Já seriam suficientes, né? Isso. A diferença para a câmera é que lá você tem exatamente o controle da quantidade de radiação, né? Apenas isso, mas o sol seria muito bem-vindo nesses 15 minutos. Isso. E aí sem filtro solar, né? Porque o filtro vai justamente fazer uma barreira para que a onda ultravioleta não chegue, né? Ficar um período pequeno, mas sem filtro, e usar nessas áreas que são mais afetadas. Tem também, você estava falando que você consegue controlar a emissão desse raio, e além disso, essas câmerazinhas pode ser, se o paciente tiver psoríase disseminada, são como se fossem uns armáriozinhos, onde o paciente entra e tem as lâmpadazinhas que vão emitir essa radiação, e o paciente fica por um tempo ali, a gente consegue controlar exatamente o nível. Mas tem outros, o paciente tem só psoríase nas mãos, tem como se fossem umas caixinhas que você consegue colocar só a mão, e aí você não afeta o resto do corpo, né? Ok. Se você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Em Questão, manda pra gente. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, também já sabe. Passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre psoríase. A gente volta no instante. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre psoríase. Nossa convidada é a dermatologista Luciana Veloso, ela que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Luciana, qual a prevalência da psoríase na população? A prevalência, tem alguns estudos que mostram que a prevalência é de 0,1 a 3%. Os estudos mais recentes no Brasil mostram que a prevalência aqui é mais ou menos de 3%, variando em algumas áreas do Brasil, mas mais ou menos 3%. Você já citou aí alguns tipos, né, de psoríase, a faixa etária, mas vamos falar de uma forma geral, como é que é a incidência da psoríase de acordo com a faixa etária? Então, tem dois picos de incidência. O primeiro pico é entre 16 e 25 anos, mais ou menos. O segundo pico é entre 50 e 65 anos. A gente vê que tem esse aumento ali nessas duas faixas etárias. Quando a doença se manifesta pela primeira vez, ou seja, a pessoa pode passar a vida sem ter, lá pelos 50 anos pode manifestar? Pode manifestar. Mas ela pode aparecer em qualquer época da vida. Sim. Só que a gente vê que tem uma maior incidência nessas faixas etárias. E na infância? A psoríase na infância, ela tem características diferentes?
A psoríase na criança, ela pode se manifestar igual do adulto, porém a gente vê muitas lesões nas regiões genitais, é uma frequência um pouquinho mais alta de lesão nas regiões genitais. Mas ela pode ter as mesmas características da psoríase do paciente adulto. O tratamento é diferenciado para a criança? É diferenciado. Tem algumas medicações que as crianças não podem usar, mas de maneira geral, aqueles cuidados de hidratação, sol e medicação tópica continua sendo o mesmo. Vamos falar então do tratamento, né? Como é que é o tratamento convencional? A gente já falou daquela manutenção de hidratação e sol. A prevenção. E aí a gente começa a tratar de acordo com a gravidade do paciente, das lesões do paciente. Se forem lesões pequenas e localizadas, a gente consegue tratar só com medicações tópicas. Essas medicações podem ser medicações que ajudam a hidratar, medicações que diminuem o processo inflamatório, então a gente pode usar os corticóides tópicos e medicações que a gente diminui essa multiplicação celular que causa aquela descamação. Então, o ácido salicílico ou outras substâncias que ajudam a diminuir essa multiplicação celular. Agora, o uso do corticoide, mesmo esse local, tem que ser de acordo com o que o médico passa, né? Porque é por um período curtinho, né? Se a pessoa ficar usando por um longo período, pode dar o efeito reverso, né? Pode dar o que a gente chama de efeito rebote, ou então começa a parar de funcionar ali o corticóide. Então, a gente sempre tem que estar monitorando ali. O paciente melhorou um pouquinho, então a gente muda um pouquinho, tira o corticóide das drogas ali que a gente está usando, fica com outra medicação, se piorou a gente volta. E aí tem algumas características, né? O corticóide também, usar em área de dobra, debaixo da mama, na axila, porque a gente falou que tem a psoríase invertida que tem as lesões nessas áreas. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente usa corticóide em área de dobra, a oclusão ali, de ficar fechado, aumenta a potência do corticóide e com isso vai aumentar os efeitos colaterais e a absorção do corticóide também. Um dos efeitos colaterais do corticóide é causar atrofia da pele, faz a pele ficar mais fininha. Ele pode até desenvolver estria nessas áreas. Se o paciente tiver também áreas extensas de psoríase na dobra, às vezes passa ali a medicação, é muito absorvida, então é como se estivesse tomando corticoide sistêmico no corpo todo. E aí pode dar os efeitos colaterais do corticoide. Então, a gente tem sempre que monitorar. Em algumas épocas a gente usa um tipo de medicação e em outras épocas a gente tira e vê o que fica mais adequado para cada momento do paciente. E sempre com essa limitação do prazo, né? Que é um prazo certinho, curto, né? Não pode ficar usando, estou lá com a pomadinha em casa, vou usar, né? Isso acontece muito com os pacientes, né? Eles ou às vezes nunca foram nem à consulta médica especializada para tratar a psoríase, mas alguém tem uma pomadinha e aí começa a passar a pomada naquela área e acha que melhorou, então voltou a aparecer, usa de novo, voltou a aparecer, usa de novo, nem para de usar. E aí pode acontecer o agravamento, o efeito rebote, né? Isso. E os casos em que é necessária realmente a medicação oral? A gente vai avaliar cada caso e a gente vai avaliar o que a gente já tinha falado, a extensão, a gravidade de cada caso e também a qualidade de vida do paciente. E com isso a gente vê se o paciente tem psoríase grave ou moderada. Se a gente classificar o paciente com psoríase grave a moderada, a gente pode pensar em usar alguma medicação sistêmica. As medicações sistêmicas, elas visam a diminuir essa resposta inflamatória. Para diminuir a resposta inflamatória, normalmente a gente usa medicamentos que são imunossupressores. Então, eles melhoram bastante, mas a gente sempre tem que pensar que se a gente está tomando um remédio sistêmico que seja imunossupressor, ele vai diminuir a sua imunidade, diminuir a sua defesa. Então, vai ter os efeitos colaterais e vai ter alguns cuidados que o paciente vai ter que tomar. Então, os cuidados de estar sempre monitorando alguma infecção, sempre de olho para ver se está tudo certinho ali. As drogas sistêmicas que a gente costuma usar são o metotrexate, ciclosporina, azatioprina. E hoje em dia tem umas medicações mais modernas que a gente chama de imunobiológico. Não são todos os pacientes que se enquadram nas características para o uso dessas medicações. Essa medicação tem um efeito muito bom, só que o paciente começou a usar, ele vai ter que usar para o resto da vida.
E é uma droga cara, né? São medicamentos que são caros e tem indicação. Então, normalmente a gente começa como se fosse um degrauzinho. A gente usa a droga mais tranquila de usar e essas outras medicações, metotrexato, ciclosporina, azatioprina, a gente pode usar no momento. Se o paciente melhorou, a gente pode suspender a droga, ficar um tempo sem usar. Então, é mais tranquilo de você ficar colocando e tirando. Mas se o paciente não responde, ou tem uma psoríase que está agravando, aí a gente sobe o segundo degrauzinho. A gente já pensa nessas medicações imunobiológicas. Essas medicações são anticorpos que eles bloqueiam a cascata do processo de inflamação. Então, eles ligam ali numa substância da inflamação e ele não deixa aquela inflamação ir para frente. Sendo só um anticorpo, ele causa menos efeitos colaterais, então ele é bem seguro de usar, porém, como todas as medicações sistêmicas, para ter a ação deles, eles têm que diminuir esse processo inflamatório e ser imunossupressora, diminuir a imunidade. Então, sempre tem algum risco. Vai diminuir a resposta do organismo para outros casos, né? Por exemplo, uma pneumonia. Então, todas essas medicações que são imunossupressoras, a gente tem sempre que estar acompanhando de perto o paciente. Se tem alguma febre, você tem que tentar descobrir de onde que vem aquela febre para poder tratar e, nesse momento, tentar diminuir a medicação ou até suspender a medicação para poder o corpo voltar a ter defesa para melhorar uma infecção, tipo uma pneumonia ou uma infecção urinária, para depois sim você voltar a usar um remédio. Então, não são remédios que são tão fáceis de usar e que servem para todo mundo, para usar sem supervisão. São medicamentos que têm um efeito muito bom mesmo para a psoríase, mas eles têm que ser acompanhados. Geralmente para os casos mais graves e que se chama de refratários, né? Que não respondem aos outros medicamentos, Exatamente. Né? Para esses que a gente tem esse arsenal extra de medicação para usar nesses pacientes. Então, hoje em dia a gente tem uma resposta muito boa para a psoríase, mas cada caso você tem um tratamento específico. Você atende pacientes com psoríase no ambulatório escola, né? Da faculdade? Atendo. A gente tem um ambulatório para pacientes de psoríase, em que a gente usa todas essas medicações sistêmicas, a gente usa o imunobiológico, a gente tem uns resultados excelentes com todas essas medicações. É bem gratificante mesmo atender um paciente, muitas vezes um paciente que chega com psoríase grave, que tem um índice de qualidade de vida bem comprometido, né? Bem comprometido e a gente conseguir reverter isso, né? É bem bacana, é bem gratificante. Muda a vida dessa pessoa, né? Muda a vida da pessoa. A gente tem umas fotos que a gente tira do paciente antes e depois e eu costumo mostrar para os alunos e falar, olha a carinha desse paciente. A primeira foto, o paciente está com a carinha, o rostinho baixo, com o olhinho triste. E aí depois, quando a gente começa a tratar o paciente, ele já chega todo falante. Quando a segunda foto, ele já está sorrindo, já está... Então, tem vários pacientes que não usavam camisa de manga curta, que tinham vergonha de andar de ônibus, que não iam à praia. Hoje em dia, os pacientes vão para a praia. É bem gratificante. E você falou que tem casos de pacientes que estão usando essas novas drogas com ótimos resultados, né? Como é que foi a evolução? Tinha que tipo de lesão antes, agora como é que está? Então, a gente começa a usar essas medicações, os imunobiológicos, quando o paciente é refratário. Então, geralmente o paciente já vem usando outra medicação, como o metotrexato, e não está respondendo, ou tem alguma outra doença que impeça a continuidade do uso do metotrexato, e aí a gente indica o uso do imunobiológico. Então, são pacientes normalmente com psoríase mais graves, que atinge às vezes até 80% do corpo, e ele chega lá bastante deprimido com as lesões. E quando a gente começa a usar algumas drogas, a partir de um mês você já tem um resultado excelente. É importante essa mudança que o paciente, nem ele mesmo acredita. É bem bacana. E aí as lesões desaparecem? As lesões, a princípio, diminui todas aquelas lesões, que a descamação começa a melhorar, depois a infiltração, o inchadozinho começa a melhorar. O que vai por último, que melhora mais lentamente, é a vermelhidão. Então, às vezes o paciente ainda fica com algumas áreas vermelhinhas, mas não tem lesão ativa ali. Alguns pacientes, depois de ter tido psoríase, às vezes fica meio manchadinho, não são todos, mas principalmente o paciente mais moreninho, às vezes fica com umas manchinhas, mas as lesões regridem.
Então, assim, são ótimas notícias, né? Que essa nova classe de medicamentos aí, para quem não tinha resposta, já estão chegando, já estão ficando acessíveis, inclusive no SUS, né? Tem indicação, antes o SUS liberava a droga só para artrite psoriásica, porque podia evoluir com deformações irreversíveis. E hoje em dia já tem a liberação para psoríase, que o SUS ainda vai demorar um pouquinho para ter nas farmácias do SUS, a partir da indicação do médico, tem um cadastro e aí pode ser liberada essa medicação. Mas agora, para paciente, mesmo que não tenha alteração articular, já pode pensar em usar um imunobiológico. E esse imunobiológico, ele é aplicado injetável ou é oral? Como é que ele é? Ele é injetável. É injetável. Então, ele é feito lá no ambulatório, no caso, por exemplo. Os nossos pacientes, a gente quer ter eles por perto, até por conta desse perigo da infecção. Então, a gente costuma, na maioria das vezes, a gente aplica lá. Mas alguns pacientes, às vezes, não conseguem aplicar todas as doses lá. Eles são treinados para aplicar em casa, então algumas doses podem se fazer em casa. Ok, a gente está chegando no finalzinho do programa, então eu ia pedir para você uma dica de saúde para a pele, né? Para todo mundo, para quem tem psoríase, para quem tem outra doença como a dermatite atópica. Dicas para manter a pele saudável. Então, manter a pele saudável, a gente pensa principalmente em beber bastante líquido, hidratar sempre a pele, procurar não se expor ao sol, principalmente no horário que é mais danoso, em que você tem maior tendência de queimadura solar. Então, e tentar usar filtro solar todos os dias. Então, a partir daí, já está no básico de tratamento e prevenção de doenças de pele, principalmente as causadas pelo sol e que a gente consegue controlar. Ok. Então, infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Luciana. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.